Pergunta rápida e simples. Você acredita que o Senado brasileiro vai ter peito para encarar um impeachment do Alexandre de Moraes? Você confia na coragem e seriedade dos senadores para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes? A pergunta é simples, mas eu quero que você seja honesto, sem paixões. Eu quero a sua sinceridade. Você acha que esse pedido de impeachment que foi apresentado, ele vai ter andamento, o Pacheco vai colocar em votação, 41 deputados, senadores, vão votar, ou seja, metade, para abrir o pedido de impeachment, e os outros senadores, 54, vão votar o pedido de impeachment depois? A pergunta é simples. Eu queria que você respondesse, tá? Porque tem um assunto, uma informação que é assustadora: retaliação de senadores. É sobre isso que a gente vai falar. E sobre esse caso, tem muita gente pressionando o Pablo Marçal para se manifestar sobre isso. Será que ele vai se acovardar? Pois é, ele se manifestou. Será que foi bom ou ruim? É isso que eu estou aqui para te contar. Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. E bora para cima? Pois é. Olha, pessoal, sim, às vezes a impressão que nós temos é que o judiciário brasileiro é uma panela de pressão na pressão máxima e que vai fazer bum, vai explodir. Mas outras vezes, a gente sente muito mais que quem está dentro da panela de pressão sendo cozinhado é esse otário que vos fala aqui. Tenha dúvida disso não, é o povo, somos nós. Olha o que acontece. Acabaram de protocolar o super pedido, de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Qual é a realidade dos fatos? Senadores retiram assinaturas de pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. A estratégia foi aconselhada por advogados. Senadores temem retaliações. Vocês entenderam que senadores não estão assinando o impeachment? Tá. Essa publicação foi feita pelo Ale Freitas e ele chegou a falar o seguinte: olha, a harmonia entre os poderes, eles podem estar sendo aconselhados por advogado para evitar a narrativa de suspeição. Porém, em processo de impeachment não existe a suspeição. Sustentar a inexistência de suspeição faria algum sentido apenas num país onde de fato existe o princípio da legalidade. Princípio esse que há muito tempo foi enterrado pelo Supremo Tribunal Federal. É o que escreveu o Ale Freitas. A realidade dos fatos que nós precisamos ver aqui. Os senadores decidiram não assinar o pedido de impeachment, nenhum senador assinou. A estratégia aconselhada pelos advogados, e o medo é de retaliação. Muitos, porque assim, mais de 30% do Congresso, inclusive o Senado, tem ações no STF. Alguns por desvios de conduta, outros por simplesmente ser contrários ao governo Lula, ou seja, ser da turma do Bolsonaro. Todo mundo ali tem, como se diz, está com uma arma na mira da cabeça em relação a essa ação do Supremo Tribunal Federal contra os senadores. Então, assim, um monte de senador não quis nem se manifestar. 34 até agora, do universo de 81, disseram: não, eu voto. O resto, 16 falaram que não, e o resto, esse meio tempo, falou: olha, se eu falar que não, eu perco meus votos. Se eu falar que sim, eu perco minha liberdade. O que eu faço? Vou ficar calado. É o que está acontecendo hoje no Brasil. E, sabe, esse assunto do impeachment está gerando muita repercussão no lombo do Pablo Marçal, que é o candidato a prefeito de São Paulo. O Silas Malafaia e alguns da direita estão pressionando para que ele se manifeste. E aí, vai comprar briga com Alexandre de Moraes? Não. Ontem ele participou de eu assisti as duas entrevistas dele, uma na Revista Oeste e outra na Bárbara, do Te Atualizei. Foi uma relação que a Bárbara chegou a chamá-lo de meu candidato. É isso, tá? E assim, foi uma entrevista muito amistosa, bem tranquila entre a Bárbara e o Marçal. Na Revista Oeste, perguntaram para ele o que ele achava sobre isso. Ele falou o seguinte, na Revista Oeste: olha, o Pacheco precisa ser homem para tocar o impeachment de Alexandre de Moraes, disse Pablo Marçal. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, fez duras críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a entrevista concedida nesta terça-feira, à Revista Oeste.
Marçal diz que Pacheco precisa ser homem para conduzir o processo de impeachment contra o ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Então, ele se manifestou. Outra coisa que ele falou, quem tem competência para julgar isso, impeachment, é o Senado Federal. Eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem. Agora, ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que, com tanto comprometimento pessoal que ele tem na vida dele, porque eu acho que ele depende muito de favor do judiciário, eu duvido que ele vai fazer isso, declarou o Marçal. Eu acabei de falar isso para vocês. Eu duvido que isso vai andar. Então, está havendo uma pressão, jogando como se a responsabilidade por um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes fosse o Marçal, que fosse promover isso. Mas assim, o Marçal falou tudo. E na Bárbara, do Te Atualizei, ele falou, olha, você sabe, vem cá, você está me cobrando, porque a Bárbara pressionou ele o tempo inteiro para falar sobre isso. Ele virou para ela e falou, você sabe que o meu partido é um partido nanico. Ele não tem alicerce nenhum junto a qualquer órgão, né? E para o judiciário derrubar o meu partido é só um sopro. E eu sei que muitos, não falou da Bárbara, mas muitos estão querendo só isso, que eu entre no calor da emoção e ataque o STF e no final das contas eu esteja fora da corrida eleitoral. É tudo o que eles querem. Hoje o Malafaia começa o dia pregando? Não. Pregando a discórdia, né? Só se for. Sobre os crimes e o impeachment de Alexandre de Moraes, você não fala nada, está calado, frouxo. Manda lá pro Pablo Marçal. Cara, eu vou ser sincero com vocês, mas eu tô tomando uma birra desse Malafaia, que papel de pastor ele não tá fazendo nada. A verdade é que não quer calar, né? Malafaia, o Pablo Marçal não vai comprar a briga com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Marçal falou o seguinte: você me cobra desse tanto, é como se eu fosse o principal líder da direita. É isso mesmo, irmão? Então, tirou a onda, né? O Otávio Facuri, que sempre apoiou o Bolsonaro, ele deu a seguinte resposta. Duas coisas, pastor. O Pablo já falou na Revista Oeste muito mais do que o Tarcísio, que nunca falou e não fala nada. E ainda por cima, nomeia amigos do Alexandre de Moraes para postos chaves aqui em São Paulo. Por que o senhor não faz vídeo descendo a lenha no Dudu Paz para ajudar o Alexandre Ramagem, que está atrás nas pesquisas? E aí, se você vê, todos os comentários são com críticas ao Malafaia. Agora, eu vou levantar uma pergunta e eu queria que vocês me respondessem. Se eu estiver falando besteira, é aquela velha máxima. Se eu estiver falando besteira, vocês têm o dever de me corrigir. Afinal, isso aqui é um papo entre amigos. E, como eu já disse, que o Renato Russo sempre disse, eu sei que você gosta mesmo de mim, se arriscando a me contar o que eu não quero ouvir, tá? Então eu vou dar minha opinião. Vem cá, eu vi deputado estadual sendo preso porque postou um evento que o Alexandre de Moraes ia estar lá na Flórida. Eu vi jornalistas fugindo do Brasil e com ordens de prisão. Eu vi senador da República tendo seu salário cortado e aplicado uma multa de 52 milhões. Eu vi deputado federal pegando 9 anos de prisão por ter feito críticas ao Supremo Tribunal Federal. Por que o Alexandre de Moraes não fala nada do Malafaia? O que o Malafaia sabe? Vem cá. Será que é porque, olha, se prender o Malafaia, o povo vai sair e eu amo o Malafaia? Não acredito nisso não. A minha pergunta, que não quer calar, e eu queria que vocês me ajudassem a resolver esse ponto de interrogação. O porquê que o Malafaia é usado como escudo até do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não pode falar. Olha, o Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, não pode falar, porque se ele falar, ele vai preso. Então o Bolsonaro tem medo de falar do Alexandre de Moraes. Não vamos mentir sobre isso, né? Ele tem receios, porque ele sabe que vai pegar ele e a família dele. E o Malafaia? Por que o Malafaia pode falar do Alexandre de Moraes e que ele não determina? O Alexandre de Moraes falou que não tem medo de mandar prender o Bolsonaro, mas por que o Malafaia, o Moraes nunca nem se manifestou, nenhuma investigação, nada? Quanto estranho. Isso me deixa na dúvida. Vocês podiam me responder, talvez é só ignorância minha mesmo. Vamos falar de um ponto-chave aqui que está sendo um espinho no pé do Lula. É isso aqui.
o retrato do Brasil, sobre o Lula, né, o salvador da pátria, o salvador do meio ambiente. Matéria do Estadão. Ou Lula lidera um esforço nacional de adaptação às mudanças climáticas digno do seu nome, ou o Brasil será consumido por sua incompetência antes que a chama arrasem os seus biomas. Condições meteorológicas extremas, como a seca e as ondas de calor e as enchentes, já não são o novo normal, mas uma realidade. Agora eu pergunto para vocês, só aconteceu isso no governo do Lula? Ou é a incompetência desse governo que não faz com que isso seja resolvido? Cara, até a esquerda, até a left, total left, né, que tem até o Zé Genuíno, tá tendo que discutir agora sobre as queimadas. É lógico, vai jogar a culpa no capitalismo malvadão ou no Bolsonaro. Mas enfim, tá aqui, Fórum Café, né? Fiasco. Bolsonaro abandona a eleição de São Paulo. É outro assunto de outro vídeo. Mas Brasil seca e arde em chamas. A culpa do Brasil ardendo em chamas é das mudanças climáticas e do Bolsonaro, que deixou uma política pública devastada para nós. Bando de sem vergonha, né? Vamos ser sinceros aqui. Se a galera literalmente não tá nem aí com o que realmente o Brasil tá passando, se lixando para isso. Essa é a verdade dos fatos. Mas, enfim, chama a atenção que até aliados do Lula resolveram escancarar. Olha, não é segredo para ninguém que o Flávio Dino ele conseguiria um dos 2 maiores cargos da República. Ministro do Supremo ou presidente da República. O que ele conseguiu? Ministro do Supremo. Mas insiste em agir como presidente da República. E eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Já tem uma briga velha entre os petistas, que são de esquerda, e os comunistas. Quer dizer, se bem que são a mesma coisa, mas comunista porque é do Partido Comunista do Brasil, que era o Flávio Dino. Depois mudou para o Partido Alckmin, PSB, mas era comunista. Porque os petistas apoiaram o Dino lá no Maranhão. Depois que ele entrou, passou poucos dias, chute no bumbum dos petistas. E os petistas guardam esse rancor e essa mágoa até hoje. Acontece que o Dino acabou de entrar, com a indicação do Lula. E o Dino determinou que o governo deveria fazer um plano de 15 dias para combater as queimadas. Lula não fez. Então o Dino determinou a convocação dos bombeiros de outros estados para combater queimadas. Cá entre nós, a decisão do Dino é certa. Se o Lula fosse minimamente competente, ele deveria ter feito uma ação coordenada. Falou, olha, estados, tá em Goiás, manda todos os bombeiros para Goiás e apaga tudo. Tá em São Paulo, manda todos para São Paulo, vamos apagar o fogo. Vamos fazer uma ação coordenada. deixar de ideologia, deixar de fazer campanha para esquerdista aí, chamar todo mundo e falar, eu sou o líder dessa nação. Mas ele não é. É só uma pessoa que está lá sentada na cadeira e que é incompetente. A decisão do Flávio Dino é uma decisão de presidente. Opa, não estou defendendo o Flávio Dino como presidente, não me toma errado. Eu estou falando que o Lula deveria ter feito isso. E o Dino, ao fazer isso, está mostrando a incompetência do Lula. Só que o Dino não pode fazer isso. Ele não é presidente. Sabe o que ele é? Ministro do STF. Então o STF já toma as ações do Legislativo, já toma as ações do Executivo. Literalmente o STF acha que é uma unidade que comanda todo o país. Está totalmente errado o Flávio Dino do ponto de vista porque não vem dele. Está totalmente certo porque o governo deveria fazer isso. Vocês me entenderam? Fui claro aqui? Ou seja, o Lula tinha que ter feito isso. Se fosse o Bolsonaro, teria feito. Então, o que eu estou tentando explicar aqui é que o Lula foi escancarado pelo Flávio Dino numa decisão ilegal do Flávio Dino, porque não é competência dele, mas escancarou. Lula, você é incompetente. Pois é, isso gerou um bafafá dentro de Brasília. O Lula está caladinho sobre a decisão do Flávio Dino. Lula silencia sobre a decisão de Flávio Dino para combater incêndios. Marina diz que houve um abandono da ICMBio.
Ou seja, o Lula abandonou tudo. O Dino falou, ô Lula, larga de ser incompetente. E os petistas estão falando, que raiva, tá escancarando a gente aqui e o povo já não está acreditando mais que a culpa é do Bolsonaro. O que a gente faz? Né? Então, assim, criou um atrito aqui entre o Lula. A verdade que a gente tem que entender é que o Lula está fazendo de tudo. O Lula hoje é refém do Supremo Tribunal Federal. É inegável. Para o Lula conseguir algumas pautas, ele precisa do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, pouquíssimos que estão ali, quase nenhum gosta do Lula. Toleraram o Lula porque eles odeiam o Bolsonaro. E a única maneira de inventar uma narrativa, um argumento, para alguém que poderia inventar para enfrentar o Bolsonaro era o Lula. Então tem que tragar o Lula. Mas vocês não esquecem que o STF mesmo foi um dos que apoiaram, né, Lula na cadeia. Lembra disso? Pois é, lá na época da Lava Jato. Vamos lá. E por falar em cadeia, é vergonhoso, né? Depois do que a gente viu com a Deolane, que ganhou a prisão domiciliar, né, e as acusações da Deolane, para mim, na minha visão, são gravíssimas. Procuradoria-Geral da República nega pedido de soltura de Débora dos Santos. Você lembra a moça lá do Perdeu o Mané, que escreveu na estátua? Pois é. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra um pedido de soltura da cabeleireira Débora dos Santos, de 38 anos, presa durante o 8 de janeiro. A paulistana de Paulínia ficou conhecida por escrever Perdeu o Mané, com batom na estátua da Justiça, em frente ao STF. Pois é, infelizmente, né? É uma situação bem complicada dessa moça. Não estou aqui passando pano que ela não errou, ela errou, tá? Depredar patrimônio público, ela errou, assim como um bando de petistas, um bando de gente do MST errou, só que a pena para ela é diferente. Tem alguns artigos que não haverá juízo ou tribunal de exceção, está na Constituição. Foi revogado esse artigo, tá? Então, há exceção sim. Para você eu julgo assim, para você é diferente. É assim que funciona hoje. E já que eu citei o MST, olha que maravilha, eu quero dar uma ideia, né, para o amigo do presidente da República, o Maduro, dizendo o seguinte: leva todo mundo. Maduro e MST firmam um acordo para desenvolver a agricultura na Venezuela. Nicolás Maduro revelou uma nova colaboração com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para desenvolver a agricultura em uma área de 10 mil hectares no estado de Bolívar, na Venezuela. A iniciativa visa cultivar produtos como milho, soja e feijão, com a ambição de ampliar a área para 100 mil hectares nos próximos anos. A parceria entre o MST e o governo venezuelano se mantém firme, mesmo diante do distanciamento do governo Lula em relação a Caracas, especialmente após a reeleição de Maduro, que já foi alvo de contestação. Olha, eu sou a favor do Lula pegar os nossos impostos, alugar um monte de ônibus, ligar para o Maduro e falar: companheiro, você não quer levar mais uns companheiros do MST aí para você, não? Eu acho que deveria fazer isso. Falar, vamos fazer o seguinte, vai ter um mega mutirão, a Venezuela vai fazer um super loteamento, levar um monte de terra para a galera do MST e vamos colocar vocês todos dentro do ônibus. Quem quiser é só fazer o cadastro, vem aqui para Brasília, todo mundo vai entrar no ônibus aqui e vai direto para a Venezuela para cultivar suas terrinhas. Só tem um detalhe, não pode voltar, fica por lá. E aí manda toda a galera do MST para lá. Quem apoia, fala aí, eu quero o MST na Venezuela. E aí seria uma ótima medida aqui para o Brasil. E quem não é do MST também, que for da esquerda e que ama o Maduro aí, pode pegar carona também, vai ver, começa a acostumar com a vida no campo, vai aprender uma nova atividade, né? Vai ser bom para o Brasil, eu acho, né? Quem topa pagar ônibus para a galera do MST ir embora para os estados da Venezuela lá, né? Para a Venezuela, através aí dos nossos impostos. Eu topo. Lula, pode contratar os ônibus, mandar todo mundo para a Venezuela, que é do MST, e deixar por lá, tá? Pode deixar por lá. Ou melhor, quem for dissidente da Venezuela, do governo Maduro, e que é trabalhador e quiser voltar para o Brasil, seja bem-vindo, né? Então leva as tranqueiras e traz de volta quem quer trabalhar, né? Quem não aguenta mais a gestão do Maduro. É meu ponto de vista. E vocês? O que vocês pensam sobre isso? Enfim, né? Obrigado, pessoal, por me receber na sua casa na hora do almoço mais uma vez. Já estou acostumado, tá? Eu já chego aqui,
Seja abra a porta para mim, eu venho aqui filar boia, mas no final eu desejo uma vida repleta de bênçãos para você e uma mesa farta para você, para sua família e para todos os seus. E peço a você, se puder, compartilha, manda para mais pessoas, isso é sempre importante para nós, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.